Disseram que o Igor 3K ficou puto com o Alexandre de Moraes e até pediu a prisão dele no final do vídeo. Vamos assistir aqui pra ver o que ele falou sobre o STF. Cara, não é como se. A gente tá falando de coisa que é. Olha, o cara que tá cuidando disso, da Polícia Federal, que não sei o quê, a gente tá falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Uhum. né? Citou nominalmente. Vamos dar um passinho pra trás? Por que diabo esse caso tá no Supremo? Por que todo mundo no Brasil tem foro privilegiado? Isso é um ponto muito interessante, cara. O caso foi levado para o Supremo Tribunal Federal, o do escândalo do Banco Master. Por quê? Porque souberam que uma pessoa com foro foi citada. Mas essa pessoa, pelo que disse a PF, nem está envolvida. Ela só foi citada mesmo, foi só uma citação. O simples fato do nome dessa pessoa aparecer nos autos já foi o suficiente para o Dias Toffoli pegar o caso pra si. Isso daí é uma coisa realmente, cara, muito espinhosa. É um tema muito polêmico, porque nem os maiores juristas do Brasil estão de acordo com esse tipo de coisa. O que coloca o STF numa saia justa muito grande. Megali. Por que que todo mundo tem. É só de ser do interesse dos caras que assim, tem lá o Rodrigo Bacelar. Cara, calma aí. Né? Isso aqui é como eles fizeram pra dar um foro privilegiado pra essa porra. Que nem eles fazem movimentos pra dar foro privilegiado pra algumas coisas, como pro Bolsonaro. Né? Não era Bolsonaro ter foro. Ou eu tô maluco. Do ponto de vista. Eu sei que existem interpretações, caralho, mas, porra. A gente sabe que tem um movimento. O STF não é. Não sei se já foi um ente que não Ele é um político. ex-presidente, né? Ele é indicação mais presidente. do presidente, Uhum. né? Então é um ente político. Ele é que aprovado pelo Senado. não deveria ser, mas o teatro se põe dessa forma, né? Isso que o Tramonta tava falando aqui, que, porra, eleição, que não sei o quê. Mas é tudo de. Lá em Brasília é outro planeta, meu irmão. O cara tá preocupado se esse é o ano de eleição, tá ligado? E eu que vou ter que pagar a porra do fundo garantidor de crédito. Eu que vou. Porque o meu banco vai me aumentar a porra da taxa. Meu irmão, tem tanta coisa. Vocês lembram que eu falei na live anterior sobre como que a elite brasileira está se mobilizando para prejudicar os envolvidos no Banco Master? Ou seja, não é só um escândalo onde só a PF está atuando. A PF está atuando respaldada pela mídia e pela elite financeira do país. Tá atuando respaldada por parte da elite brasileira por causa disso, cara. Quem paga o fundo garantidor de crédito são esses bancos. Quem comprou ativos podres no Banco Master foram esses bancos. Quem teve, tá ligado, um grande problema porque, sei lá, o Vorcaro passou a perna neles, foram os banqueiros, donos desses grandes bancos do Brasil. É por isso que o sistema bancário tá puto com isso também. E é por isso que é muito improvável que o escândalo do Banco Master não dê em absolutamente nada. Mesmo que dê em pouca coisa, em alguma coisa vai dar. Porque tem gente muito poderosa, muito incomodada com o que aconteceu. E trabalhando muito para que esse tipo de coisa não aconteça de novo. Porque pra mim o pior. O que tem de pior pra vocês nessa história do banco? Pra mim é o silêncio do Alexandre de Moraes. Mas a gente já fala sobre isso. O pior. Não, Não é silêncio, cara. Na verdade, é o que o Alexandre tá falando e fazendo. Não é sobre uma omissão da parte dele, é sobre uma ação mesmo. Ele está fazendo coisas que estão limitando um pouco a investigação. Como, por exemplo, ele colocar a Receita Federal e o COAF num inquérito sigiloso só porque, sei lá, eles teriam vazado informações de membros do STF. O que claramente funciona como uma coação para que as instituições públicas não liguem ministros do STF com esse escândalo. Não é omissão da parte dele, é ação mesmo. o Alexandre de Moraes estava melhor quando estava silencioso, né? O silêncio, quero dizer, porque quando quando fala a verdade. Aí, Quando viu? Ele resolveu captou. falar, ele fez uma defesa ali, Exato. corporativista, né, do que pode, do que não pode ser feito entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que parecia que ele estava descrevendo ali uma vítima de tortura. Nossa, que vida horrorosa dos ministros do Supremo, que não podem fazer nada, podem fazer quase Ninguém tudo. foi buscar você na sua. Com todo respeito, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uhum. Ninguém foi te buscar na tua casa, irmão. Ninguém foi lá. Você vai ser ministro do Supremo Tribunal E a Federal. vida é muito boa, Você Igor. pediu pelo amor de Deus. Você sabe. Você deita todo dia sabendo que você pediu pelo amor de Deus pra ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, porra. A vida do ministro, Né? do ministro Porra. do Supremo é muito boa. É muito boa. Você Não paga nem tua nada. roupa, meu irmão. Todo Não respeito. paga nada aí. Mas, caraca, que isso, cara? O Igor 3K incorporou o Monark, meteu um não paga nem sua roupa. E aí ele desviou É verdade, do assunto mano. que realmente nos interessava. Carona no jatinho,
O contrato firmado com a esposa do Alexandre de mais de 100 milhões de reais, 100 quase mais de milhões 3 milhões em iam pro 3 bolso anos. dela, com uma empresa que está sendo investigada e que está no Supremo Tribunal Federal. Cara, você questionar isso não é um ataque ao Supremo, na verdade é uma defesa do Supremo, né? Mas aí a gente vê discursos deploráveis de que esse seria o jogo da extrema-direita. Se alguém está fazendo algum jogo aqui, são eles. Né? Você entrar num jatinho de um empresário ao lado de um dos advogados do Banco Master, você entrar num Exatamente. iate para ver um show do... Pra quem não sabe, esse caso do Jatinho é porque o Toffoli foi assistir a final da Libertadores junto com um advogado ligado ao escândalo do Banco Master, que tava defendendo um dos acusados. O que é bizarro, cara, tipo... E pouco tempo depois ele assumiu a relatoria, porque eu acho que isso foi antes. Pouco depois ele assume a relatoria do caso. do Gustavo Lima, na Grécia. Gustavo Lima, que depois teve seus problemas também com a justiça. Você firmar um contrato, sendo a esposa de um ministro do STF, com um banco que está todo enrolado no STF, isso é decisão deles. São decisões pessoais deles. E questioná-los é a nossa função. Podemos esquecer que os irmãos do Toffoli foram sócio de um advogado do JBS no resort. E há uma coincidência no tempo e no espaço que logo depois, por uma coincidência dessa, baseada nas questões jurídicas, segundo o ministro, né, foi anulada a multa de 10 bilhões de reais que a JBS ia pagar E esse hotel... por ter assumido publicamente que corrompeu. E Tramontina, esse hotel tem potencial para ser um comentar, fica à vontade, brasileiro. Né? Porque tudo passa pelo Itaiaiá. Itaiaiá, hotel no interior do Paraná, com vista para uma represa. Tudo passa por ali. Eu não sei se vocês leram detalhadamente a história do Itaiaiá. Ô, Bairão, você conhece o Itaiaiá, não? Não tive o privilégio de conhecer esse resort aí, mas é tudo muito assustador, né? Eu lembro quando a gente estava lá atrás na Band News FM, eu, Megali, Boixá, que muitas vezes o juiz Sérgio Moro, no auge, né, tava voando, era aquele cara que usava capa de super-herói, né? E ele queria dar entrevista pra gente, queria falar com o Boechat, horário nobre e tudo mais, né? E a gente falava, não, juiz, você não vai falar que não, porque o juiz não tem o que falar, né? O juiz tem que estar lá decidindo, vendo o que tá certo, o que tá errado e vamos nessa. Então, tem também muitos holofotes em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa história que não dá para quem trabalha com imagem e tudo mais, mas... Pô, ele soltou uma informação ali que é muito curiosa, né? Tipo, o Moro ficava pedindo pra dar entrevista pra ele. Afirmação forte, velho. Ações ali televisionadas, né? O juiz tem que simplesmente ver se é lei, não é lei, tá na Constituição, não tá na Constituição. Essa fala que o Megali falava do Alexandre, né? Que tem muito amor e ódio envolvendo Alexandre de Moraes no Brasil, mas com certo coitadismo, né? Que o juiz só pode ser... dar palestra ou ser professor, isso aí. O juiz não pode ter empresa? Não. E hoje o juiz já pode até ter escritório, né, velho, em nome de familiar. Não quer, não seja juiz. Tu quer ter empresa? Pede arrego. Sai do STF, porra. Não faz nenhum sentido, meu irmão. Não faz, porra. Não, mas tem um detalhe, eles podem ter empresa. Assim, eles só não podem dirigir a empresa. E não sei se é ético também, entendeu? Eu não sei se eu quero, como cidadão, que tu tenha uma empresa mesmo, entendeu? Claro. Não sei se tu tem que ter uma empresa, Esse tem que ver se... Não tem processo pra caralho aí pra tu julgar? Vai julgar essa porra, meu irmão. O que mais tem é processo que eles estão sentados em cima lá e não julgam. Com todo respeito, entendeu? E se tiver insatisfeito? Com todo respeito. Excelência. Explica. Com todo respeito, Data excelência. máxima vênia. Data máxima vênia, excelência. Mas sabe o que eu gosto? Cospe marimbondo. Com todo respeito. Mas sabe o que eu realmente gostaria? Eu realmente gostaria de entender... Porque assim, por que o Alexandre de Moraes não me fala qual que é a ligação da esposa dele com o Banco Master? Porque se a sociedade civil não confia no Supremo Tribunal... Se eu olho pro Alexandre de Moraes, eu imagino que ele é corrupto. Eu tô falando de grana, porque quando a gente fala de viés político, a gente já entendeu que o STF é político. Ele pode fingir que não é, mas ele é. Não tô falando disso, eu tô falando de muito dinheiro que não era pra ser seu, meu irmão. E que eu que vou pagar. É você que vai pagar. De otário que tu é, entendeu? Porque a gente viu ao longo do tempo esse esquema se construindo, não é? É novidade um pouco mais pra você, Megali? O Banco Master? É. Como esse agente
resolvedor e desamarrador e corruptor, Quando é que foi a primeira vez que tu ouviu falar de problemas no Banco Master? Já faz uns 2, 3 anos. Não é, nesse sentido não é novidade. E aí? Eu não sabia que era tão grande, Exato. mas a acusação já existia, já tinha sido enviada ao Banco Central, já circulava pela imprensa, né? Isso na época de Campos Neto ainda, hein? Uhum. Que, aliás, tá bem na dele também, bem escondidinho também. Também tem muito a explicar. Todo mundo tem muito a explicar nessa história, É o mínimo, meu irmão. O Alexandre de Moraes, ele com todo respeito, mas pra mim, como a pessoa que você imagina... STF, primeiro cara que pensa é ele. Então, ele sendo no imaginário popular, o avatar da justiça no Brasil, e é assim que ele me parece gostar de ser lembrado, não é um cara que não é midiático, é o contrário disso, ele é um cara que dá dedo pros outros no estádio. Esse cara... Com esse batom na cueca, ele não falar disso com contundência, pra mim é mais do... É obrigação. É mais... Pouco se fala da legitimidade que o Alexandre de Moraes está perdendo nesse inquérito. Cara, ele tinha grande parte da legitimidade dele vinda da elite que queria ver ele combatendo o Bolsonaro e parte da população que não gostava do Bolsonaro e gostava de ver ele combatendo o bolsonarismo. Ele tinha um quê de legitimidade. Existiam tanto fatores populares e fatores de elite que sustentavam ele na posição que ele estava, que legitimavam o poder que ele tinha. Hoje, cara, o Alexandre de Moraes está passando por uma crise muito grande porque toda essa legitimidade já foi embora. A elite quer que ele julgue um caso que ele não quer julgar porque ele parece ter relação com ele. O povo já não vê mais sentido em um agente super poderoso para combater o Bolsonaro quando o Bolsonaro já tá preso, velho e inelegível. O Alexandre tá passando por essa crise de poder e de legitimidade, de imagem por conta disso, cara. Não tem mais por que o Alexandre ser aquele Alexandre que ele ainda é hoje. Então, velho, nós provavelmente veremos mudanças acontecendo. Ele pode forçar a barra e continuar do jeito que ele tá e que ele tava a partir dos próximos anos também, mas eu acho difícil, velho, porque não tem mais motivo para a população continuar apoiando isso. E quando eu digo população, cara, eu digo tantas camadas populares quanto as camadas poderosas que de fato ditam o que acontece e o que não acontece no nosso país. Mais do que decepcionante ele não fazer essa porra. Porque assim, ninguém foi lá buscar ele. Ninguém foi lá te buscar, irmão. E assim, como é que eu vou confiar que você é honesto? Basta ser honesto? Não. Você tem que parecer honesto. Agora, Mulher de César. Deixa eu lembrar uma coisa, a partir do coitadismo que estava sendo lembrado aqui pelo Megali, né? Desculpa se eu me passei, viu? Não, faz bem. Os tribunais no Brasil custam 1,6% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nos países emergentes, os tribunais, o sistema da justiça custa 0,5%, ponto percentual. E nos países desenvolvidos, o peso dele é de 0,3%. Ou seja, ministros do Supremo, desculpem, vocês trabalham mal. Vocês Exato. mal. E custam muito, né? E vocês custam muito. Vocês devem para a sociedade. Vocês devem trabalho eficiente para a sociedade. Vocês têm que calar nossa boca com eficiência. Simples assim. E aí, o presidente Lula falou que vai vetar o projeto aí dos penduricalhos. Sabe quantos penduricalhos tem? Você juntar o funcionalismo com a justiça. Isso é brasileiro. Funcionalismo mais a justiça tem 3 mil penduricalhos. Tem uma lista aqui, ó. Gratificação de acervo. Por exemplo, se os juízes têm muitos processos, você tem 10 horas para trabalhar hoje, você vai pensar em 5 processos. Mas se eu te der 10 processos, você vai ganhar um a mais, mesmo trabalhando as mesmas 10 horas. Por isso que eles puxam tudo pro foro privilegiado. Aí, ó, gratificação por acervo, que é isso? Gratificação por coordenação, gratificação por corregedor, auxílio alimentação, bolsa estudo, creche, educação, funeral, moradia, mudança, natalidade, saúde, que eles não pagam nada. Eles não pagam nada, pô. Basicamente, qualquer coisa que eles gastam é subsidiado pela população. São 3 mil entre o funcionalismo público em geral, judiciário, legislativo e executivo, e só no judiciário. Férias de 60 dias. Férias de 60 dias. Todo dia eu falei aqui férias de 90. Não. O juiz tem férias de 60. Isso é um escândalo, cara. Esse é um país pobre. Esse é um país em que 50 milhões de pessoas vivem em vulnerabilidade alimentar. E não é muito. E 5 milhões de pessoas passam fome. Peraí. E aí vem o Alexandre de Moraes falando, coitadinho da gente.
O Vocaro pagou a viagem para ele ir fazer O palestra cara em vai dar Londres. rolê no barco dos outros, mano. Fala, ó, Não, é uma sandice, porque aí você olha para outras situações, Uhum. né? E não precisa ser aqui nos Estados Unidos onde eu moro, né? Não é Nova York só. Você pode ir para a Argentina, você pode ir para o Chile. Não tem essa corte de Luís XIV, assim, envolvendo tudo, não só do judiciário, do vereador, do deputado. Isso não vai acontecer né? tão É o cedo, não, carro Firmino, que é não o vai. carro que tem o segurança, que tem o assessor, o cozinheiro, o aspone. Então, é um custo que, pelo amor de Deus, não faz sentido o ministro ver com esse coitadismo todo, com essa história toda. Mas isso não vale apenas para o judiciário, que o Tramontina levantou todos os números aí. Faz o mesmo corte para todos os poderes. Por que precisa o cara ter um carro só para ele, né? Para levar ele. Aliás, às vezes tem mais de um carro, né? O cara não pode pegar o metrô, não pode pegar o busão, não pode pegar o carro dele e trabalhar como nós mortais Mano, eles, fazemos. cara, eles têm condição de pagar o próprio funeral, de pagar a própria creche, de pagar a própria escola, de pagar o próprio carro. Nem é sobre ministro andar de ônibus, andar de metrô. Anda no carro deles, velho. Eles têm carros de luxo, entendeu? Mete o carro de luxo blindado e é isso, vai trabalhar. Por que a população tem que pagar tudo, velho, deles? Tudo. Tudo, mano. Tem que pagar a creche da filha, velho, dele. Por quê? Não tem Né? sentido. Então, essa é uma realidade muito do Brasil, que ainda vive com essa cabeça de reinado, de coroa, porque não faz sentido se você pegar qualquer outro país e não precisa ser de primeiro mundo, né? Um dos caras, o prefeito de Nova York, normalmente vai de metrô trabalhar muitas vezes. Então, é outra realidade. E essa realidade deveria ser, como diz Tramontina, num país pobre como o nosso, em que o imposto deveria ser gasto com o que realmente interessa. há algum tempo eu soube de um desembargador que mora. Curiosamente, cara, eu vou falar um bagulho aqui até polêmico aqui. Quando você soma esses gastos todos com benefícios e salários em especial, nem dá um gasto tão grande assim pro orçamento brasileiro. Não é como se você fosse resolver o problema do orçamento diminuindo o salário, cortando benefício, porque, tipo, isso daí não vai fazer tanta diferença assim. O ponto é muito mais moral do que qualquer outra coisa. É moral, cara, eles ficarem vivendo como reis num país como o nosso. Em especial, é moral eles viverem como reis, sendo parte de um judiciário ineficiente, de um judiciário ruim, de um judiciário que não consegue terminar um processo de forma célere, de forma rápida. Isso tudo é moral. A discussão é muito mais moral, é muito mais de imagem do que qualquer outra coisa. Nem é tanto sobre gasto, é muito mais sobre o que eles estão passando para a população na situação atual. Eu acho que é isso. Estava em São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo. Aí o carro, no dia de sessão, o carro sai daqui, vai para São José do Rio Preto, traz o cara, ele participa de uma sessão e volta a 600 quilômetros a São José do Rio Preto. Não sei se esse desembargador continua no Tribunal de Justiça, mas eu sei que tem vários desembargadores que moram fora de São Paulo. Aí sai o carro daqui, vai lá buscar com motorista, com hora extra, com alimentação, com combustível, e o cara vai lá, pega o cara, traz por uma sessão que dura 2 horas, 3 horas, 5 horas, aí volta. E achei isso complicado, normal, né? cara. É complicado, né? Agora, Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Por favor, por favor. Barão, tu que tá em Nova York, me conta uma coisa, cara. Como é o nome da Suprema Corte Americana aí? O correlato do STF? É Suprema Corte, né? Suprema legal. Corte, não é Supremo Tribunal Federal, ministros Suprema tem na Corte. Suprema Corte aí? São 9, acho que é isso. Tu Não sabe tô o nome enganado, são deles? 9. De um ou outro, mas Tá não bom, de quem todos. que é o mais midiático? Rapaz, Difícil, né? Difícil, né? Acabou- é justamente esse o é, meu ponto. É justamente esse Ninguém aí o meu sabe. ponto, tá? O Alexandre de Moraes é famoso no planeta Terra, meu irmão. Não é como É se ele isso. não fosse midiático, Exato. entendeu? Ele não é como se ele não falasse, entendeu? Não é os caras da Suprema Corte Americana que não fala. Os caras, eles são low profile, é outra vibe, é outro jeito de lidar com a coisa. Não tem não me corrija se eu estiver errado, mas não acho que tem um julgamento aí, como teve o julgamento do Bolsonaro aqui, entendeu? Público pra cacete, assim, midiático mesmo pra valer. Então, é uma outra dinâmica. Em especial, velho, um julgamento em que o juiz ficava dando patadas no réu, tá ligado? O Alexandre dando metadas, lacradas, tipo, bizarro. Então, se acontece uma parada... Tu lembra qual foi o último escândalo que teve envolvendo a Suprema Corte aí? Teve algum? Não, teve algumas decisões do Trump, né, que foram levadas para a Suprema Corte. Aliás, a justiça americana tem barrado, mas não tem transmissão ao vivo. Você não sabe exatamente como cada um tá ali votando.
É curioso, né? Porque é outra questão polêmica. Muita gente achava que a criação da TV Justiça aproximaria o judiciário da população. Só que o que aconteceu foi que a TV Justiça começou a criar na cabeça do ministro que ele tem que ser um astro, que ele tem que aparecer. E apesar de ainda existirem ministros que não ligam tanto pra essa questão de mídia, entende? Pra essa questão de ser um super-herói à vista da população, cara, tem muito ministro hoje que quer ser super-herói, que quer ser famoso, que quer ser lembrado. A TV Justiça, velho, eu não sei se precisa extinguir ela propriamente. Mas, pelo menos essa exposição dos ministros da STF precisa ser revista imediatamente. A história da O transparência. ministro não foi mas feito pra essa ser pressão, super-herói. e essa Mas história a dos transparência discursos, é uma né? ilusão. Essa transparência, ela uma ela ilusão, não é é transparente. evidente. Ela é um garrote. Ela serve pra outra coisa. Isso que a gente tá chamando de transparência, né? Ela serve pra limitar o que o cara ele falaria até, né? Victória, não tem muito como a gente possa fazer isso não, cara, na atual república. Não tem. Não tem. Se um presidente é eleito querendo resolver esse problema de maneira institucional, não tem como resolver. Não tem. Tipo, a maneira institucional de você resolver seria você esperar as indicações chegarem pra você substituir um por indicação. Porque, por exemplo, vamos falar em vias práticas aqui. Existe também o impeachment, que o Senado pode fazer de ministro do Supremo. Só que o Senado brasileiro nunca fez um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal na história de todas as repúblicas. Então, provavelmente não vai acontecer, você não vai conseguir fazer. Ainda mais porque os senadores que vão votar nesse impeachment são julgados pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal. Então é muito difícil deles darem decisões desfavoráveis, entende? Votos desfavoráveis aos ministros porque eles temem retaliação. E essa retaliação pode ser até prisão pra cima deles. Então não tem muito como você fazer as coisas se resolverem de maneira institucional, cara. Se for fazer de maneira institucional, vai demorar muito. Se vocês realmente querem uma solução boa e rápida, aí é uma outra discussão. Que vale a pena uma live inteira só pra falar sobre isso. Foi a TV Justiça que transformou os nossos ministros em celebridades, É. né? Os americanos Aí não têm falaram uma da TV Você Justiça. não acompanha ali Não. as votações. Você espera do lado de Fechado. fora da Suprema Corte, né? Barão já deve ter feito isso algumas vezes. Quando chega o comunicado, olha, a decisão foi essa. Você sabe como votou cada ministro, mas você não acompanha os votos de 12 horas de um ministro. Né? Você não passa por essa aprovação. O cara vota, né? E você tem ali o resultado, né? Com o resumo dos votos no momento em que a sessão termina. Né? Legal. E o cara não vai sair você- da entrevista. Você pode acompanhar, o repórter pode acompanhar sem imagem o que está acontecendo lá dentro. Ele fica sentadinho ali, muitas vezes fica escrevendo, né? Olha, agora o juiz falou não sei o quê, outro falou não sei o quê, mas a discussão é ali. Não tem. E é evidente que isso é, é uma loucura, né? Os caras se tornaram estrelas. Ô, E Barão. todo mundo sabe, não todo mundo. Aqui ninguém sabe. Oi. Mas também tem as farofas dos ministros aí do. Não são ministros, né? São juízes, né? Dos Estados Unidos. Foi o Clarence Thomas, né? O ministro silencioso, Isso. super discreto. Não Cara- sei. Carona em foi pego numa avião. carona em avião. Carona em avião, isso. O Antônio Scalia morreu numa dessas farofas aí, numa desses converscotes, que foi o que motivou a criação ali de um código de conduta que está sendo debatido agora no Brasil. Então, os Mas é nossos diferente, ministros né, são Megali? mais midiáticos, mas eles também têm as São. farofinhas Ah, deles. sim. Ainda que os caras não faz merda. Sim. O cara faz merda, mas é... Meu irmão, a gente tá falando de... Primeiro, o cara fazer... É muito dinheiro, meu irmão. É um batom na cueca que, assim, batom na cueca que eu tô roubando aqui do Boechat, porque, assim, como é mais evidente, como é que tu faz uma ligação mais evidente? É só se fosse ele que tivesse lá, porque é a esposa dele. O que é mais próximo que ele? A mãe dele? Eu não sei, sabe? Então, desculpa, cara, e aí eu fico E é um puto negócio com essa surpreendente, porque é óbvio que esse assunto foi discutido na mesa de jantar, né? Meu amor, porra. Com certeza. surgiu uma proposta. Quanto que é? Quase 4 milhões por mês, Surgiu uma maluco. proposta Isso porque eles estão sendo generosos, né, cara, ao considerar que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes é administrado pela esposa dele. proposta é essa? Tá, quem fez? Ah, foi o Não irei elaborar. Master. Não irei Ah, elaborar. tá. Quanto? Tanto. Será que há um conflito de interesses? E aí os dois chegaram à conclusão de que não. É difícil acreditar, né? Haja boa vontade. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no É isso então, rapaziada. Basicamente, o Igor 3K aumentou muito o tom de voz dele contra o STF, o que é muito curioso, porque nos últimos tempos ele tem sido completamente comedido. Ele sempre tá basicamente, excelentíssimo ministro, não sei o quê. Eu já discuti um pouco aqui na live sobre as intenções dele com isso. Não dá pra afirmar ainda, então não vou soltar aqui.
Mas, cara, vamos ver aí como é que vai se desenrolar. Ano de eleição, escândalo Master tá aumentando cada vez mais. A gente tá vendo, por exemplo, informações do celular do Vorcaro começando a ser vazados pra grande mídia. E aí? O que vai acontecer? Ele vai ter coragem de sustentar ainda mais essa posição aguerrida contra o STF? Contra quem no STF tá envolvido com esse escândalo? A ver, a ver. Enfim, rapaziada, deixem um like aí no vídeo, comentem o que vocês acham desse caso do Banco Master e o que vocês acham também do posicionamento do 3K, o que motivou isso, e se inscrevam no canal para mais vídeos, rapaziada. Live todo dia na Kik às 8 horas, só vocês irem aqui no link, é isso. Valeu!